Muito boa noite, ministro Eugênio Aragão. Muito obrigada sempre pela sua disponibilidade aqui com a gente. Tudo bem? Boa noite, Daiane. Boa noite, Florestan. Boa noite, Helena. Para mim é satisfação estar com vocês aqui. É realmente uma turma muito especial. Obrigada. Helena, vamos começar contigo. Vamos. Eugênio, você está acompanhando. Há uns dias atrás a gente conversou aqui, você disse que ainda não achava que tinha elementos para indiciar ou prender, mandar o Bolsonaro, condenar o Bolsonaro, que as coisas tinham que ser muito bem comprovadas. A situação evoluiu bastante de lá para cá, depois do Delgatti, não é, em relação ao ataque ao Estado Democrático de Direito, na questão das joias. Outro dia o doutor Fernando Fernandes disse aqui que já tem material para condenar o Bolsonaro pela venda das joias, enfim, pela apropriação e venda das joias. Eu queria ouvir a sua opinião, porque eu me guio pelos seus pensamentos. Olha, Helena, a verdade é o seguinte, uma coisa é, evidentemente, se existem elementos, eventualmente, até para condenar, eu não sei se chega a tanto, vai ser muito complicado a gente falar em condenar-se quando não tem nem ainda denúncia, né? Agora, a prisão preventiva, ela tem uns pressupostos que são muito precisos, e a gente não pode elastecer isso, porque é um risco de transformar esse Brasilzão aí, que de certa forma já né, transformar num grande presídio, né? Enfim, a questão, primeiro que, no caso dele, não há risco de fuga. Eu não vejo risco de fuga, até porque tomaram o passaporte dele. Não é isso? Acho que ainda não. Acho que ainda não tomaram. Foi determinado, se não tomaram ainda, mas foi determinado. Acho que pediram, mas acho que não foi ainda. Mas isso é uma hipótese, portanto, isso aqui é uma medida alternativa. A prisão preventiva em caso de risco de fuga. A outra é a questão dele estar se intrometendo com as provas, estar querendo dificultar a instrução criminal. Há um risco à instrução criminal. Eu acredito que, em alguns casos, ele fez isso. Tá? Inclusive, essa coisa de recomprar as joias é uma forma de você diluir responsabilidades. Né? E, finalmente, também, eu acho o seguinte, enquanto ele estiver solto, há pessoas que não vão abrir a boca. Né? Seja por estarem constrangidas, seja porque ainda acham que ele tem, vamos dizer, uma visibilidade na sociedade que ainda funciona como um ativo político. Por exemplo, o Cid. Né? Eu acredito que o Bolsonaro preso, Cid vai abrir a boca muito mais facilmente do que com ele solto. Porque vai ver que realmente o império do Bolsonaro desmoronou. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto de que o status libertatis do Bolsonaro serve de um constrangimento para algumas testemunhas falarem. Tá? Se isso vamos dizer, atrapalhar a instrução criminal, enfim, isso vai depender da interpretação que quiserem dar. Mas isso daqui dificulta realmente a coleta de provas. E, finalmente, tem a chamada questão da ordem pública. A ordem pública é o quê? O risco dele voltar a delinquir ou de que os seus status libertatis estimulem outros a delinquirem também. Né? E eu acredito que Bolsonaro solto e ele, vamos dizer, escondendo o jogo, é um permanente convite para que outros também frustrem a persecução penal e, eventualmente, pratiquem crimes nisso, como, por exemplo, a receptação. Né? Então, ele, sim, ele é um risco à ordem pública, sim. Ele solto é um risco à ordem pública. Então, eu acho que, dentro de uma interpretação mais sistemática do artigo 312 do Código de Processo Penal, sim, haveria elementos
para decretar a prisão preventiva. Agora, isso aqui sempre tem um certo grau de subjetividade, né? Na hora que você aprecia os pressupostos da prisão preventiva e o caso concreto do Bolsonaro. Não é algo que você pode dizer que é chapado, né? Como, por exemplo, se ele tivesse ameaçado uma testemunha, né? Ou se ele tivesse, depois disso tudo, ele tivesse ainda se apropriado de outras coisas, né? Não há nada chapado, sempre vai depender de algum grau de especulação. E isso eu acho ruim, tá? Porque acredito que para prender Bolsonaro preventivamente seria necessário, antes de mais nada, ter algo muito palpável. Porque senão a gente estará, na verdade, fazendo o jogo dele. Ele vira vítima, né? Ele, com isso, aumenta a sua popularidade, né? E, de certa forma, degrada o próprio judiciário com isso. Então, o ideal seria que a gente tivesse alguma coisa mais, assim, mais pronta, mais acabada, do que a gente fazer essas interpretações um pouco mais extensivas, né? Infelizmente, eu acho que nós não chegamos a ter uma coisa chapada, assim, para dizer isso daqui é realmente caso de prisão preventiva. Agora, existe também a prisão temporária, chamada prisão para investigação, né? E isso talvez possa ser bom para que se faça certas pessoas cooperarem mais com o judiciário. Você prende o Bolsonaro lá por alguns dias, deixa ele isolado do resto, ninguém vai saber o que ele tem a dizer, ele fica impossibilitado de conversar com eventuais testemunhas e se busca, nesse período, então, isolar essas testemunhas e buscar, então, tirar delas o que elas sabem, né? A prisão temporária talvez fosse um caso, mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, eu acredito até, pensando bem, acho que até o próprio governo, tá, não vê isso com bons olhos, não. De certa forma, olhando para o Trump lá nos Estados Unidos, né, depois que apareceu aquela fotografia dele tirada na cadeia, né? Enfim, ele conseguiu arrebanhar não sei quantos seguidores e aumentar as contribuições de doações para sua campanha. Então, isso, de alguma forma, deve servir de lição também para o que acontece aqui no Brasil. Muito bem. Florestan? Então, eu queria saber, doutor Eugênio, o que a gente deve esperar com relação aos militares? Porque a conversa que tem tomado conta em Brasília é de que há um movimento para blindar, né, os oficiais das Forças Armadas que estiveram envolvidas na tentativa do golpe, né, e outros até participando da lavagem de dinheiro com a venda de joias, né, como é o caso do Cid e do pai dele, que é general, né? E então, o que a sociedade espera, o que a gente espera, é que essas pessoas sejam investigadas, julgadas, e caso se confirme os crimes, que elas sejam punidas, seja general, seja major, coronel, seja o que for, né? Para que, dentro das próprias Forças Armadas, se entenda que eles não estão acima da lei e da ordem, que eles têm que responder pelos crimes cometidos. O senhor acha que isso vai ocorrer? Porque eu só acho que a questão das Forças Armadas será um tema para a gente criar aí, talvez, uma proposta de emenda constitucional para regulamentar o artigo 142 da Constituição, né, que trata dos direitos e deveres das Forças Armadas, se a gente primeiro, no caso dos crimes cometidos, investigar, julgar e punir exemplarmente, seja quem for, almirante, general, enfim. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o Brasil está maduro para isso? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que a leniência com as Forças Armadas teve um custo muito grande.
para esse país, né? Na transição da ditadura para o governo civil, não chamo nem de democracia, chamo de governo civil, porque democracia, eu acho que até hoje nós não podemos dizer que nós chegamos a um grau de democracia propriamente dita, né? Enquanto tiver policiais matando civis pelas favelas do Rio de Janeiro, pelas comunidades do Rio de Janeiro e de outras cidades, em Guarujá e sabe-se lá onde, e achando que são infensos a qualquer tipo de reação das autoridades persecutórias. Enquanto isso aqui houver no Brasil, enquanto houver tortura, extermínio, execução sumária, nós não somos uma democracia plena, né? Mas, nessa transição do regime militar para o regime civil, para o governo civil, nós tivemos essa leniência, tá? De fingir que não aconteceu nada, né? Vamos sim, vamos indenizar, tal, mas não vamos perquirir os fatos. E quando a presidenta Dilma criou a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade e Memória, aconteceu o que aconteceu, né? Nós sabemos perfeitamente que a adesão do alto escalão das Forças Armadas ao golpe de 2016 tem muito a ver com a antipatia que os militares criaram dela por conta da Comissão da Verdade, né? Isso não pode mais acontecer. Eles têm que saber que a sociedade tem direito, a sociedade paga os militares e tem direito de saber se eles não têm lealdade a esta Constituição de 1988. Tá? Eu acho que isso é um direito nosso. E, portanto, acho que essa operação abafa na CPI faz muito mal ao país. Tá? Faz muito mal ao país. Ninguém está dizendo que a gente está estimulando aqui que os militares sejam ali tratados de forma, vamos dizer, de forma humilhante, de forma desrespeitosa. Não, acho que eles têm que ir lá, falar e respeitosamente serem ouvidos. Aliás, a CPI precisa, até os nossos parlamentares precisam um pouquinho de educação nessa hora, porque isso aqui nós sabemos que acontece em todas as bancadas, dependendo de quem está sendo ouvido, falta ter apupos e vaias, né? Então, parlamento não é isso. O parlamento deveria ser um foro sério para dar satisfação à sociedade. É para isso que serve uma CPI. Investigar para dar satisfação à sociedade. O que aconteceu? Então, acho que os militares não podem ficar de fora. Até porque eles precisam demonstrar que a instituição não foi acometida desse cancro do fascismo golpista. Eles têm que mostrar isso. Eles estão, vamos dizer, eles estão no ônus de provar isso para nós. Depois que tanto foi falado a respeito da participação deles, no dia 8 de janeiro não tinha ninguém do Comando Militar do Planalto lá para impedir a entrada dos manifestantes, daqueles arruaceiros, dentro do Palácio do Planalto. Isso tudo precisa ser perquirido. Nós não podemos simplesmente ficar só na especulação. Temos que ouvir todas as partes, inclusive eles, inclusive o alto comando das Forças Armadas. Nós temos o direito de saber o que eles fizeram para impedir isso, se é que fizeram. E se não fizeram, por que não fizeram, né? E aí não é uma questão de por ser Força Armada, não, porque é uma instituição de Estado que, a toda evidência, falhou. Permitiu que aquele acampamento de golpistas ficasse na frente do seu quartel-geral, impediu que a Polícia Militar e que a polícia do Distrito Federal retirasse os manifestantes dali. Na noite do dia 8, tem-se notícias de que o comandante militar do Planalto, vamos dizer, levantou a voz para o ministro de Estado da Justiça, né? Isso precisa ser esclarecido. Isso tudo precisa ser esclarecido. Nós não podemos ficar na especulação. E isso não vai ser esclarecido no judiciário, porque a via do judiciário é muito mais estreita.
é de a gente saber claramente qual foi a contribuição individual de cada um deles para o resultado final daquele 8 de janeiro, né? Mas não vamos ter um quadro geral que a sociedade quer ter. Isso que nos proporciona é uma CPI. A CPI tem um viés diferente de uma investigação policial e de uma persecução penal, porque ali a gente não está necessariamente responsabilizando, nós estamos apresentando um quadro. Eventualmente, um ou outro pode ser indiciado, mas o objetivo é apresentar o quadro total, e isso a justiça não faz. A justiça não é um órgão de perquisição de quadros gerais, e sim da responsabilidade individual, né? Então, acredito que, sim, nós precisamos que esses militares compareçam com todo o respeito, que sejam ouvidos com, vamos dizer, como realmente pessoas que vêm informar a sociedade e que mereçam de todos os parlamentares uma atitude de, vamos dizer, de civilidade. Mas eles precisam vir, sim. Precisam vir e precisam prestar esclarecimentos. Na sua opinião, não é preciso haver uma mudança na lei, na própria Constituição, para que os militares voltem para a casinha deles, né, para despolitizar as Forças Armadas, como essa PEC que proíbe militares de concorrerem a cargos eletivos se não deixarem definitivamente as Forças Armadas, ou mudança até no artigo 142 da Constituição. Não é preciso fazer alguma reforma desse tipo? Olha, a questão de militar ocupar ou não cargo civil, isso pode ser resolvido na legislação ordinária. Eu não vejo necessidade da Constituição tratar disso, tá? O que é cumprição da Constituição é a modificação daquele regime da GLO. Isso daí me parece que é absolutamente necessário. Aquilo foi redigido no momento da história do Brasil em que nós estávamos no governo Sarney, e no governo Sarney, se vocês bem se lembram, ficaram preservadas todas as instituições da ditadura, o SNI, a Casa Militar, os ministérios militares, o Estado-Maior das Forças Armadas com status de ministério, né? Isso tudo acabou. Hoje nós temos um Ministério da Defesa, nós tivemos durante 12 anos, aliás, 14 anos, vamos dizer, um esforço ingente de profissionalização das Forças Armadas, tá? Para isso, as Forças Armadas foram enviadas em missões internacionais, foram reequipadas, os seus programas de ensino passaram a incluir direito internacional humanitário e direito internacional dos conflitos armados, tá? Então, houve todo um esforço para que essas nossas Forças Armadas ficassem do jeito que são as Forças Armadas de um país democrático. Mas isso não foi suficiente. Nós sabemos que, com a Comissão da Verdade, começaram a nascer certas rusgas nas Forças Armadas com poder civil. E eles se acharam no direito de ameaçar até o Supremo Tribunal Federal, ao dizer que se eles soltassem o Lula ou coisa do gênero, que as Forças Armadas não iam ficar assistindo isso quietas, né? Quer dizer, houve até ameaças das Forças Armadas aos poderes constituídos. Isso é muito grave. E eu acho uma coisa, não adianta a gente ficar dando aulinha de direitos humanos para militar e ficar fazendo um esforço para que eles se profissionalizem se não houver uma mudança da doutrina militar. O que precisa mudar é a doutrina militar. Essa doutrina de segurança nacional merece ir para o lixo, né? Até porque, vamos dizer, hoje, os riscos que o Brasil corre na ordem política global, na geopolítica, são riscos bem diferentes da época em que se falava de segurança nacional. E nós não podemos admitir que os militares se ocupem de inimigos internos. Não existe inimigo interno. Existem cidadãos, né? O que existem, sim, potenciais riscos externos
a soberania do Brasil. E o Brasil precisa se preparar para esses riscos. Um país do tamanho do Brasil que não tiver forças armadas efetivas, disciplinadas, treinadas e equipadas, é um cachorro desdentado e não é levado a sério. Então, o Brasil, sim, precisa de suas forças armadas. Precisa de suas forças armadas profissionalizadas. Mas isso começa mudando a doutrina militar. E quem muda essa doutrina militar? Em princípio, é o alto comando das Forças Armadas. São aqueles 17 reunidos. Tá? Mas nós podemos, sim, mexer nisso, dizendo que compete ao Congresso Nacional, tá? A partir de proposição do Estado-Maior das Forças Armadas, passando pelo Conselho da República, dispor sobre a doutrina militar brasileira. Tá? Eu acho que, sim, os civis têm o direito de formatar essa doutrina militar também, porque o poder é civil, o poder não é militar. Agora, na questão do curso, o Ministério da Educação não poderia ter um papel? O senhor não acha que seria o caso? O ensino militar não está subordinado ao Ministério da Educação. O ensino militar está subordinado às instituições militares. Mas não seria o caso dos civis também ter participação na formatação do curso? Não, porque são cursos que têm um perfil muito específico de treinamento, de ensinamento militar. Não acredito que isso aqui entre na competência da educação civil, não. O que eu acho que é uma coisa de se repensar é a questão do ensino militar para menores, os colégios militares. Esses colégios militares, sim, devem ficar sob a fiscalização do Ministério da Educação. Mas as academias militares não tem como. Né? As academias militares, elas têm um perfil próprio em todos os países do mundo. Quem cuida da instrução militar são os Ministérios da Defesa. Tá? Mas precisa de participação civil, precisamente para resguardar o poder civil, para não permitir que a instrução que se faça dentro dos quartéis e dentro das academias seja uma instrução contrária ao Estado Democrático de Direito. Né? E aí sim que entra o Congresso Nacional, que precisa adotar uma postura clara em relação à formatação da doutrina militar. Lembrando que na Inglaterra, até, vamos dizer, as regras de engajamento em conflito passam pelo parlamento, pela discussão parlamentar. Ou seja, quando os militares ingleses se meteram naquela força-tarefa para retomar as Ilhas Malvinas, né, eles tiveram que elaborar, para a sua missão, suas regras de engajamento. O que podia ser feito, o que não podia ser feito. O que era permitido, o que não era permitido naquela missão. E isso passou pelo parlamento inglês. Tá? Então, até a regra de engajamento. Se a regra de engajamento entra, quanto mais a doutrina militar, que está acima da regra de engajamento. Né? Eu acho que isso precisa passar pelo Congresso. Tinha que ser uma lei que, vamos dizer, regula a doutrina militar das Forças Armadas brasileiras. Tá? Isso não pode ser algo que fique no plano administrativo militar, porque isso tem, vamos dizer, consequências para o poder civil. Muito bom. Ministro, eu não posso deixar o ministro sair daqui sem fazer uma pergunta relacionada a um tema que tem sido muito polêmico aqui nos últimos dias e repercutido bastante na mídia, que é os votos do ministro Cristiano Zanin, recentemente empossado lá no Supremo Tribunal Federal. Há muitas críticas por parte do campo progressista, do campo de esquerda, em relação aos votos, aos posicionamentos do ministro. Como é que o senhor avalia essa questão? Porque isso vai criando também um ambiente de pressão em relação às próximas indicações, né? A importância das próximas indicações, justamente por conta dos históricos que o país tem, e o histórico mais recente relacionado também ao lawfare contra o presidente Lula. Como é que o senhor vê essa situação do Zanin, particularmente, mas também das próximas indicações? Olha, há um policiamento na sua avaliação? Há hoje um discurso aí, que o Zanin está sendo muito policiado, está havendo um policiamento do Zanin e tal. Olha, eu acho que é legítimo as pessoas acompanharem as decisões do Supremo
e realmente verificarem como cada ministro está votando e, eventualmente, fazer críticas às posturas dos ministros. Nós estamos numa democracia, teoricamente, né, em que, vamos dizer, esse tipo de coisa faz parte. Né? São cargos públicos, é normal que haja críticas. Não há críticas somente a Zanin, há críticas a outros ministros também. Então, não vejo que isso aqui é um policiamento. E, certamente, pelo fato de que o Zanin foi o primeiro ministro indicado pelo presidente Lula, né, nessa nova fase, é claro que havia expectativas muito grandes. E é normal que o leigo entenda que essas expectativas foram frustradas. Tá? Mas, vamos dizer, posto isso, vamos ver sobre as decisões do Zanin. Eu acredito que as decisões do Zanin foram técnicas, foram extremamente técnicas, e é normal que assim seja, porque ele está entrando agora. Então, é claro que ele, ao entrar agora, ele vai buscar ser o mais técnico possível. Acredito que ele não está se sentindo à vontade para politizar os seus votos. Tá? Então, eu vou lhe dizer uma coisa, a não ser numa situação que nós estamos vivendo, de um Congresso ultraconservador que bloqueia qualquer tipo de debate mais libertário da sociedade, né, se poderia tolerar que o Supremo Tribunal Federal pegasse um tipo penal, tá, e modificasse o seu conteúdo. Que o tipo penal, ele é, vamos dizer, ele tem que ser muito estrito e preciso, porque ali é que se desenha a hipótese de punição. Se nós temos uma legislação penal que fala de injúria racial, nós não podemos fazer uma analogia para estender, né, a injúria racial para injúria homofóbica. Tá? Isso do ponto de vista técnico. Não vejo como você pegar um tipo penal e aumentar o seu conteúdo, porque daqui a pouco a gente pode começar, por exemplo, os evangélicos poderão dizer que qualquer tipo de crítica a pastores, vamos dizer, é eclesiofóbico, e também isso também, portanto, se equipara à injúria racial. Tá? Ou seja, qualquer tipo de ofensa a evangélicos pode ser injúria racial. A gente não pode fazer isso. Eu acho que um tribunal, não compete a um tribunal fazer isso. Isso, por mais simpático que seja esse discurso, mas a sede própria desse discurso ainda é o parlamento. Né? Então, eu entendo perfeitamente o ponto de vista dele. Mais complicado, eu achei a questão dos Guarani, tá? Lá dos Kaiowá. Eu acredito que ali é desconhecimento de fato. Desconhecimento de fato. Não é a área em que o Cristiano Zanin atuou, tá, durante a sua advocacia. Eu acho que ele não sabe a gravidade da situação que os Guarani Kaiowá passam, de sistemáticas execuções de suas lideranças, tá, de sua posição absolutamente, de sua exposição nas estradas, em que crianças toda hora são atropeladas porque ficam naqueles barracões à beira da estrada. É uma situação muito trágica. Tá? E a polícia do Mato Grosso do Sul tem uma enorme responsabilidade nisso, porque sempre esteve ao lado daqueles que estão, vamos dizer, esbulhando a posse indígena. Tá? Então, sim, eu acredito que ele deveria, talvez, ali ter pedido vistas. Isso aqui é uma sugestão minha, se fosse no lugar dele. Peraí, deixa eu pedir vistas, deixa eu me inteirar melhor disso daí. O ideal seria, na verdade, que o relator tivesse feito uma audiência pública, né, para ouvir as diversas organizações indígenas e também as diversas organizações de direitos humanos para falarem sobre o assunto. O procedimento no Supremo Tribunal Federal, nos casos de controle concentrado, permite isso, que o relator abra a discussão para uma audiência pública. Isso teria sido correto. Aí eu acredito que todos teriam votado com mais consciência, com mais tranquilidade. A questão da questão do usuário de drogas, isso é extremamente controvertido.
Tá? Existem progressistas que têm cuidados, tem progressistas que não têm. Não acho que uma pessoa é mais ou menos progressista em relação à posição que adote sobre liberação de entorpecentes, uso de entorpecentes. Porque as questões, vamos dizer, de natureza médica, técnica, psicológicas, são extremamente complexas. E não dá para a gente reduzir isso. Agora, existe um fato que realmente o ministro Barroso pegou muito bem, que é a questão de uma extrema discriminação, né, que ocorre na prisão dos jovens, pobres, negros, que são pegos com porte de drogas, enquanto os mais ricos, os mais branquinhos, os do asfalto, né, são tratados com maior leniência. Né? Isso daí é fato. É fato e precisa ser enfrentado. Como vai ser enfrentado? Não sei. Isso é também uma questão que merece um enorme debate para a gente não cair nos truísmos, nos lugares comuns, porque tem muita coisa no lugar comum, inclusive a postura do próprio ministro Zanin, eu acho que em alguns momentos pecou por isso, por ficar naqueles truísmos. Que se fala, mas faz mal à saúde. Sim, muita coisa faz mal à saúde. Tá? Gases de automóveis fazem mal à saúde, cigarro faz mal à saúde, álcool faz mal à saúde, mas fazer mal à saúde, se é minha saúde, eu disponho dela. Né? Aí você pode dizer, mas tem um custo para o SUS. Esse não é um cálculo que jamais foi feito. Qual é o custo para o SUS de usuários de drogas, principalmente quando se trata de drogas leves. Né? Então, esse é um cálculo que só gera especulação. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que ele especulou um pouco. Tá? Mas eu vou dizer uma coisa, as posições que ele assumiu, de uma forma geral, são defensáveis, não é nenhum fim de mundo. Tá? E ele foi, lembre-se que ele foi escolhido essencialmente com um pressuposto de ser um ministro que tenha diálogo com o executivo. Isso é a questão que o Lula espera dele, que o governo espera dele, quando ele foi indicado. Né? Não seja uma pessoa que simplesmente vire as costas para as questões nacionais quando é provocado pelo presidente da República. E nessas questões não houve nenhum tipo de provocação, não houve nem audiência pública. Portanto, eu não vejo que o Zanin atravessou a linha vermelha. Tá? Ele revelou, sim, ser uma pessoa extremamente cautelosa, talvez mais cautelosa do que muitos gostariam, mas o que vamos dizer, defensável no momento que ele está começando agora. Ele não vai agora se aventurar em teses jurídicas que refojam vamos dizer, da sua experiência, né, como advogado. Eu acho que está certo isso. Até agora, eu não tenho... Isso que aconteceu até agora, para mim, não afeta a reputação de Cristiano Zanin. Eugênio Aragão, ministro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada pelos esclarecimentos e informações. Volte sempre aqui, muito obrigada. Obrigado. Muito boa entrevista, muito bom. Um abraço, tchau, tchau.